Já estamos chegando. Olá, muito boa tarde a você que acompanha aqui, você que acompanha a programação da TV Difusora. Uma ótima tarde para você, espero que esteja tudo bem nesta sexta-feira, encerrando a nossa semana de trabalho, né? Já que não tem JD1 no sábado e no domingo. Obrigado pelo carinho da audiência, você que nos acompanhou aí durante toda a semana, de segunda a sexta-feira, esse debate, esse bate-papo bom que a gente faz aqui, envolvendo a questão da política local e, claro, a política nacional aqui no Jornal da Difusora, nossa primeira edição. Hoje, sexta-feira, finalizando mais uma semana, comigo aqui na bancada, meus amigos Geisel Marques e também John Coutrinho. Daqui a pouco a gente vai girar, debater muita informação. Aqui você já sabe, os bastidores da política. Olha, como eu disse, hoje é sexta-feira, né? Nós vamos aos destaques de hoje, do JD1. A primeira-dama Michele Bolsonaro e a senadora eleita Damares cumprem a agenda na capital. Amanhã, o presidente Jair Bolsonaro é quem vem a São Luís para encontro com evangélicos. Corpo do filho do senador Roberto Rocha é velado aqui na capital São Luís. E ainda polêmica, consumidores reclamam da alta nos combustíveis sem qualquer justificativa. Isso aqui no estado do Maranhão. Essas e outras notícias agora no Jornal da Difusora, primeira edição, que já está no ar. Pois é, e além da sua audiência, né, é importante também a sua participação, pode participar conosco, interage, que é super importante a sua participação pelo WhatsApp. O telefone é o DDD, o 98, né, o 99196-8622, está aparecendo aí na tela. Deixe sua denúncia, sua reclamação, seu elogio também, mande apenas seu alô, fique à vontade para bater esse papo com a gente, interagir por meio aí do telefone, do WhatsApp, é o 99196-8622, sua mensagem é super importante, viu? Diga o local de onde você está falando e também seu nome para a gente mandar um alô para você, tá ok? Obrigado pelo carinho da audiência, também participe conosco, tá bom? Olha, neste sábado, a TV Difusora exibe entrevista exclusiva com o presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição. Em pauta, as propostas do presidenciável para o Brasil, o Nordeste, claro, também aqui para o Maranhão. A entrevista vai ao ar às 7 da noite deste sábado, acompanhe também pelas redes sociais e portal Difusora On. Então, só confirmando a entrevista com o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, neste sábado, 7 da noite, aqui na TV Difusora. Eu vou já começar girando aqui, começando a girar com os assuntos, aqui com o John Coutrinho e também o Geisel Marques, que fazem parte da nossa bancada hoje, nesse bate-papo sempre bom que você está acompanhando aí, que envolve a questão política. Eu vou começar falando sobre vamos falar do Laésio, né, que foi um assunto que ficou pendente, inclusive, a gente começou a falar sobre esse assunto aí desta semana. O Laésio que cogita a possibilidade de ser candidato a prefeito de São Luís em 2024. A gente começou esse tema, né, Geisel, mas ainda ficou alguns assuntos, algumas ponderações a ser realizadas. Dissemos aqui também no JD1 que íamos voltar com esse tema. Estamos voltando hoje. Geisel, boa tarde a você. Boa tarde, John Coutrinho, boa tarde, Eduardo, os colegas no estúdio, pessoal de casa. O John vai me ajudar aqui nessa conversa, né, John? Nós já tínhamos falado aqui a respeito da briga de foice e martelo no grupo Dino Brandonista, né? Só recapitulando para poder o pessoal entender a discussão que se segue depois do que nós já trouxemos aqui, a gente falava que no grupo Dino Brandonista tinham ali alguns nomes, como o Duarte Júnior, o Felipe Camarão, quem mais, João? Me lembra? Carlos Lula, Paulo Vitor. Carlos Lula, Paulo Vitor. E aí a gente ficou depois de discutir os outros nomes fora do que seria o grupo governista, né? E bom que ficou, inclusive, a discussão para hoje, porque de lá para cá já surgiram duas novidades interessantes, né? Primeiro, que nós falamos aqui a respeito da declaração de voto do Iglesias no Bolsonaro. Eu até escrevi um texto hoje no meu blog que isso é, inclusive, uma sinalização para os eleitores bolsonaristas em 2024, porque é uma turma que é muito coesa e vota em bloco naquele candidato que eles, digamos assim, adotam. E o Iglesias sabe que dentro do grupo do Brandão, do qual faz parte, ele tem chance zero de ser candidato a prefeito. Então, o caminho certamente será mudar de partido, inclusive já foi oferecida a vaga para ele num partido bolsonarista, que é o PP, é o progressista do André Fufuca, né, do Fufuquinha, e seria um caminho para ele partidário. E o Iglesias não é bobo nem nada, né? O Iglesias, ele é, aliás, o contrário, é muito inteligente e sabe, inclusive, a hora de correr, de andar, de dar uma recuada, que foi o que ele fez durante a campanha para não ser expulso do partido, garantiu a eleição dele. E quem sabe ele está dando aí uma sinalização para os eleitores bolsonaristas em 2024. No entanto, o Laésio já andou também
confidencializando algumas pessoas próximas de que poderia disputar a eleição de prefeito em São Luís. É uma coisa assim meio doida da parte do Laésio, mas não muito sem sentido, porque se considerar que ele saiu de São Luís com 28% dos votos para governador, dependendo da distribuição entre os outros candidatos, dependendo da quantidade de candidatos, 28% é suficiente para levar um candidato em São Luís para o segundo turno, dependendo de como esses votos serão pulverizados. Então, mais 2 nomes fora do grupo governista que a gente pode discutir, e indo para o campo bolsonarista, seria o Laésio, né? Mas já é do grupo bolsonarista, do campo bolsonarista, o Laésio, e tem também o Wellington do Curso, que seria aquele que mais teria, digamos assim, a legitimidade. João Coutrinho. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, João. Agora sim, né, Gisele? Muita gente no primeiro turno, em termos de Bolsonaro, muita gente se escondeu, né? Quase ninguém falava de Bolsonaro no primeiro turno, né? Agora, no segundo turno, alguns de forma tímida, outros de forma mais pública, mais intensificada, né? Declararam um voto ao Bolsonaro. Assim, naquele dia que a gente estava discutindo, Gisele, acerca do Laésio, alguém de Imperatriz mandou uma mensagem dizendo que ele já está sendo especulado em Imperatriz, candidato a prefeito de Imperatriz, não é? O Laésio vai analisar, vai estudar, né? Vai ver qual é a possibilidade dele, vai fazer pesquisa certamente, não é? Vai ver a questão de grupo também, porque não adianta também ele chegar aqui só com um partido, né? Sem grupo nenhum, disputar uma eleição de uma capital, sabe que não é tão fácil, né, Gisele? É verdade. Imperatriz também tem outros nomes que concorrem com ele também lá, certamente tem, o Gisele já falou, né? Em outra oportunidade tem a Mariana, não é? Que está muito bem votada de Imperatriz, tem o Josivaldo JP, também uma votação muito boa na cidade, e também lá ele vai ter concorrente, assim como em São Luís e Imperatriz ele vai ter concorrente também. De certo é que o Laésio vai ter que participar de alguma eleição, não vai ser de vereador, né, Gisele? Vai ter que participar de uma eleição e vai ser de prefeito, obviamente, né? Óbvio, vai sobrar de prefeito. Agora ele vai analisar, é importante ele ver aí também. Outra coisa, um detalhe, né? Saber se o Bolsonaro ganha a eleição, né? Pronto, era o que eu ia dizer. Pronto, há diversos, depende da eleição, há né? diversos se, né? Isso. Se Bolsonaro Tanto ganha para um eleição, lado quanto para outro. pra Há outro, candidatos pois é. da base lulista e há candidatos da base bolsonarista que estão aguardando o resultado dessa eleição. por exemplo, um nome que nós falamos aqui, Márcio Gerri, vai depender de se o Lula ganhar a eleição. pois é. Também pode se salientar Sim. querer ser candidato. E eu tenho né? certeza... Depende muito do resultado dessa eleição também. Tenho certeza não, mas eu arrisco a dizer o seguinte, que se o Bolsonaro ganhar, acho que os Laésio não tá muito no plano dele não, viu? Até por esses vídeos que o Laésio andou divulgando aí, né? Primeiro aí é uma mágoa com o presidente Bolsonaro, fez crítica, depois voltou atrás, né? Deve ter sido chamado a atenção, puxaram a orelha dele, não é? Ele fez um outro vídeo já, mas até fala em votar nulo, né? Na verdade, ele faz um apelo a quem... Exatamente. A quem... Quem não votar em Bolsonaro, que vote em Lula. E não vote em nulo, exatamente. Havia até umas críticas relacionadas a isso, mas... Mas é importante dizer o seguinte, que é legítimo e é democrático. É legítimo, Votar exatamente. nulo, branco, é legítimo e é democrático. Com certeza. É assim como a pessoa se candidatar em qualquer local, desde que não haja nenhum impedimento jurídico, a pessoa pode se candidatar em qualquer domicílio local. eleitoral. Agora, assim, eu acho que depende muito do resultado da eleição deste certeza. ano, do segundo turno, envolvendo aí o Lula e o Bolsonaro, para esse surgimento aí de candidatos, essa aparição de candidatos. Tem 1 ano e meio, querendo ou não é tanto tempo assim, mas ainda tem uma longa jornada aí, né? Como o Gisele colocou, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. E ontem, eu olhava nas redes sociais, o Laésio ele gravou um vídeo agradecendo os votos em Chapadinha. Não sei por que especificamente em Chapadinha. Mas eu tive acesso a esse vídeo. Eu acho você está que ele- entendendo? eu E acho tem que ele Imperatriz também, que teve uma eleição bolsonarista, por exemplo, muito forte na Imperatriz. Eu acho que ele Então, vai acho que poderiam fazer ser por caminhos, cidades. Sim, Não, eu acho que ele também vai acho, também agradecer acho. individualmente cada Ele já cidade. agradeceu outras cidades também, já Aí fez chamou, mais. ontem ele falou de Chapadinha, Acho que tivesse tem uma esse votação vídeo. boa lá, acho que tem uma votação boa em Chapadinha. Teve, agradeceu né? lideranças, mas, como eu acabei de dizer, é um caminho, né? Eu imagino que o Laésio ele deva se candidatar a prefeito em alguma cidade. Com Eu certeza. imagino. Não Não sei se caminho a capital que São tem. Luís. Vereador, acho difícil. Eu acho que ele Não deve pode se candidatar de novo a prefeito na cidade dele. Sim, pois dos é. crentes, né? Ele deve se candidatar a prefeito em alguma cidade. Aí saber qual. Agora, o John também tocou no ponto importante. Uma eleição para prefeito é preciso o grupo. O pessoal não vai só a qualquer eleição, óbvio. Mas, assim, quanto maior a cidade, a gente sabe que precisa de um grupo forte, né? Ninguém vai vencer uma eleição sozinho numa Mas me diz capital, uma coisa bem aqui. uma cidade de Imperatriz, Quem por era exemplo. o grupo de Laésio? Para ele sair de segundo lugar no Maranhão todo. Foi esse voto mais Mas ele conseguiu bolsonarista, ali, né? na última ele conseguiu, na verdade, Mas para eleição para governador é diferente de eleição para prefeito Não, também, mas né? o que eu quero dizer é o seguinte, é que esse fenômeno social do voto bolsonarista,
é algo interessante. É só lembrar de como o Bolsonaro se elegeu em 2018 sem nem ter tempo de televisão. É um fenômeno... Mas foi o voto antipetista também, né, Gisele? Foi um voto também muito mas é isso que eu estou dizendo. também. A gente precisa analisar esses fenômenos sociais que estão acontecendo nessas eleições. Já Por vem desde exemplo, 2018, na verdade. por exemplo, tu vai me dizer que Laércio tinha mais grupo do que o Everton? É claro que não. Partidário, lideranças, não, né? Então, mas pronto. diga assim, um mínimo de estrutura, né? Porque Não, o concordo. Laércio não tinha nenhum partido, mas conseguiu o PSC com a Luiz, que é muito forte, inclusive com o presidente Bolsonaro. O Aloysio deu toda a sustentação. E no começo foi aos trancos e barrancos, né? o Laércio Teve não vários conseguia embates dentro do partido, né? E o Laércio andava nas estradas do Maranhão, de carro, né? Quando ele foi para o partido, a Luiz conseguiu um avião para ele, ele começou a andar o Maranhão, né? Andou de jatinho. Andou de jatinho. Então, assim, é preciso ter muito de estrutura, também não vai sair aí, como ele fez, né, no começo. Mas eu creio que vamos aguardar a eleição presidencial, né, estar falando sobre isso, e ver se o Laércio se mantém. Porque no primeiro turno também, vai destacar, o Laércio, em momento algum, ele só falava que votava no Bolsonaro, mas também Não pedia voto. não atrelou, pois é, não Pelo atrelou. contrário, disse que Ele- se fosse o Lula e fosse Ele governador não do estado, ele pediu voto. administraria. Tem gente até chateado porque eu escrevi a Isso. respeito disso na rede social, Mas ele que falou. Não, mas Foi eu ele peço que para as falou pessoas, alguém me mostre um vídeo do Laércio pedindo voto pro Bolsonaro no primeiro turno. Eu Isso aí- quero. É, Se alguém explicitamente achar... Ele não. dizia que votava Ele dizia no que votava no Bolsonaro. Não, pois Bolsonaro. é, eu quero um pedido de voto. Não tem. Como Não ele já tem. gravou agora dizendo que se não votar em Bolsonaro, Exatamente. vote nulo. Mas voltando à eleição de São Luís, além desses nomes que nós já falamos, olha só, vamos relembrar 2020. Nós tivemos como candidato o Hertz, nós tivemos o Neto Evangelista, nós tivemos o Bira. Ele também pode vir, né? O Neto Neto também. pode- Não, o Neto também não. Eu acho que o Neto Eu acho que é tem pra candidato. prefeito, Também acho, também também Eu acho que o Neto é Tá num candidato. partido bom, entendeu? Eu acho que o Neto é Manteve candidato. uma base, Mas né? aí, ó, teve o Bira que não se reelegeu, federal, né? Não se reelegeu, mas foi candidato em 2020. Tem o Rubem Júnior, que concorreu também. Será que se arvoraria dentro do grupo do Brandão? Porque, por exemplo, nos bastidores, a gente citou inclusive aqui alguns nomes, o dele eu ainda não ouvi sendo citado. Eu já ouvi citar o de Camarão, o de Duarte, mas o de Rubem Júnior eu não ouvi, que aliás era inclusive o nome de preferência do Brandão para ser vice. Né? Não E ele é do PT também, né? Ainda não tem nenhum nome citado do PT assim. Só o do Felipe Camarão, claro, mas é vice-governador. Mas vou te dizer uma coisa aqui. PT para definir um candidato, meu filho, eu vou te dizer o balaio que é a discussão. Eu acho que hoje o Rubem Júnior é a lá grande liderança dentro do PT aqui no estado do Maranhão, claro, além do Felipe Camarão, óbvio, mas que se poderia se viabilizar como candidato a prefeito, até porque já foi candidato em 2018, em 2020, seria aí o Rubem Júnior. Mas claro, como eu disse, aí tem que muito outros debate. nomes? Aí a gente tem aqueles... O próprio Iglesias, né? Neto, Inglês, né? Bira já foi falado. mas o Edivaldo, quem Bira- sabe também, né? Edivaldo, Pode ser talvez, né? também, Edivaldo. Edivaldo. Aí eu vou dizer, vai ter mais candidato do que partido. Vai ter mais, mas o grupo dinista, ele deve... Ou o grupo brandonista, que na verdade, agora eu acredito que o comando, ele fica mais na mão do Brandão do que na mão do Dino, e principalmente depois do resultado das eleições para presidente, que é aquela história que nós já discutimos aqui, Sim. se Lula ganha, se o Bolsonaro ganha. O governador é o Carlos Brandão. né? Mas de qualquer forma o governador é o Carlos Brandão. Sim, sim. Então, presidente da Câmara, Paulo Vitor. Sim. Aliado de primeira queridinho hora, do né? Brandão, entendeu? É uma pessoa muito próxima, né? Mas eu imagino que o Brandão também, Gisele, você tocou Tem num ponto o importante. comando da Assembleia. Isso, mas eu acho que o... Eu digo assim, tem que o Brandão comando vai no manter, sentido de ter maioria, né? Eu imagino que o Brandão, por exemplo, aqui na capital São Luís, o prefeito Eduardo Braga de Imperatriz, por exemplo, cidades grandes, né? Timon também apoiaram a candidatura do Everton, por exemplo. Eu imagino que o Brandão vai sentar com o prefeito Eduardo Braga, com o prefeito Assis. Eu imagino que ele deve manter esse diálogo, pelo menos institucional, pensando na população, imagino eu. Se espera, e é o correto. Agora, se isso vai se transformar em uma parceria eleitoral, eu acho muito difícil. A parceria eu também já acho difícil. E não pode esquecer do fator... Aí o Brandão teria que apoiar a Braide, no caso, né? Na reeleição, por exemplo, né? O que nós estamos falando aqui é um monte de conjectura, Sim, né? sim. Assim, porque inclusive, é muito cedo, tem tanta água para rolar, mas ninguém pode esquecer, por exemplo, da forte liderança e do grupo que se forma em torno do senador Everton Rocha. Entendeu? Então, assim, há vários nomes dentro, inclusive, até do próprio grupo do senador Everton Rocha, que vão se salientar, que vão tentar se viabilizar. O próprio Osmar, por exemplo, foi bem votado, Osmar, presidente da Câmara, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, tem muita água para rolar. Tem outros nomes que podem querer, que são fora desses grupões grandes também, que podem
se colocar mais uma vez, enfim. É cedo, mas as discussões, a gente não pode negar, elas já estão acontecendo. E como este é um programa que trata dos bastidores da política, a gente já começa aqui a imaginar como é que vai ser a construção para 2024. E não esquecer o próprio Braz também, né, que vai... Sim, que hoje tem uma aprovação muito boa, né, na capital, é um candidato forte à reeleição, se mantendo assim, né? Eu até já disse aqui outro dia que a preferência, entre aspas, é sempre de quem está sentado na cadeira. Isso, exatamente. O único prefeito que não se reelegeu em São Luís tem a tradição de reeleger prefeito. O único prefeito que não conseguiu seguir essa tradição foi o João Castelo, em 2012. Foi eleito em 2008 e perdeu para Edivaldo Holanda Júnior em 2012. Mas a tradição da capital é reeleger seus prefeitos. Né? Então, e o prefeito tem que começar a pensar nisso também, né? O próprio governo mostrou isso agora. Porque o prefeito Eduardo Bracho, popularidade muito grande, né? Está bem aprovado na cidade, mas precisa também de um partido, né? Precisa de um grupo, né? Hoje o prefeito acho que não tem partido, né? Se eu não me engano. Está sem partido ainda, né? Está sem partido. Tem que começar a pensar nisso também, né? Podemos, o último partido do organizar, articular. Ainda tem aquela história que é o seguinte, é que pela quantidade, a depender da quantidade de candidatos que sejam lançados, não será uma eleição de primeiro turno. Não será. Então, é provável que até isso, assim, por mais que seja cedo de se imaginar nisso, mas já se pensa até em que tipo de composições seriam feitas, ou para diminuir a quantidade de candidatos já no primeiro turno, ou até mesmo de composições futuras. A política é uma coisa muito interessante que, às vezes, assim, a gente as pessoas que estão de fora, elas não conseguem compreender alguns movimentos, né? Como, por exemplo, há movimentos que eles parecem não ter sentido algum ou eles parecem ser apenas mero acaso, como a declaração de voto do Iglesias Bolsonaro. Mas, às vezes, o cara já está pensando lá na frente. É o primeiro movimento de um jogo de xadrez que ele espera vencer. A gente segue aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Vamos voltar, né? Como o Geisel e o John colocaram aqui, o Geisel também colocou. A atualização, dessa semana já teve atualização a respeito deste assunto. Conforme a gente souber de novas informações, atualizações, claro, a gente vai trazer aqui para você no JD1. Olha, a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Quebra-Ossos, com a finalidade de desarticular um grupo criminoso responsável por inserir dados falsos no SUS para receber repasses federais decorrentes de emendas parlamentares. Estão sendo cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão temporária em municípios do interior do estado. As informações com o repórter Arthur Oliveira. A operação foi realizada nos municípios de Igarapé Grande, Lago do Junco, Lago dos Rodrigues, Caxias e Timon, aqui no Maranhão, e também em Parnaíba e Teresina, no Piauí. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva. Cerca de 60 policiais estiveram envolvidos aí nessa operação que visa combater fraudes contra o Sistema Único de Saúde. A investigação começou a partir de uma reportagem publicada em uma revista de circulação nacional e a partir de então o MPF, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União iniciaram essas investigações sobre procedimentos inexistentes que estariam sendo registrados nos sistemas do Sistema Único de Saúde, né? No sistema informatizado do SUS. Em um município, por exemplo, foram registradas mais de 12 mil radiografias realizadas em hospitais da região, sendo que alguns municípios não tinham mais de 11 mil habitantes. Os procedimentos são inexistentes, portanto. Uma vez confirmadas as suspeitas, os investigados podem responder por inserção de dados falsos, fraude à licitação, superfaturamento contratual, peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Arthur Oliveira para o Jornal da Difusora, primeira edição. Tem as informações do Arthur, mais detalhes a respeito deste assunto, claro, no Jornal da Difusora, segunda edição e também no nosso portal, o Difusora 1. Olha, derrotado nas urnas, o candidato a deputado estadual, Inácio Melo, ele deve acionar a justiça para tentar garantir ainda uma vaga na Câmara, é isso, John? Eduardo, o que acontece? O Inácio, o empresário Inácio Melo, ele entrou com uma ação de investigação judicial eleitoral, alegando que o União Brasil, né, só lembrando que o partido do Inácio é o PSDB, isso aqui está se referindo a outro partido, União Brasil, fraudou, segundo o Inácio aqui, a cota de gênero no registro de candidaturas femininas no partido. O que acontece aqui?
ele diz o seguinte, não é? Não foi negócio de contagem não, então, de votos. Não é isso, já no caso É é, outra situação a agora, cota de né? gênero, né? A questão das candidaturas femininas. Aí ele diz aqui na ação, o Partido União Brasil descumpriu dolosamente, dolo, né, com dolo, intenção, as regras da disputa eleitoral, restando clara a má-fé e tentativa de burlar o sistema de cotas. Isso porque houve inclusão de candidata sabidamente inapta, pois desprovida de condição de elegibilidade, né, filiação partidária a tempo e modo, situação que era do integral e prévio conhecimento da direção partidária responsável objetivo e diretamente pela legenda. Só para concluir, diz o seguinte ainda, né, o Inácio pede ainda para que considerar nulos todos os votos atribuídos ao referido Partido União Brasil, para determinar que sejam os mandatos conquistados distribuídos, segundo a regra do artigo 109 do Código Eleitoral, aos demais partidos que alcançaram o quociente partidário e cálculos das sobras. Vamos lá, resumindo aqui, explicando. O que acontece? Tinha uma candidata, né, ali do União Brasil, a Lisiane, ela colocou a candidatura dela, não é? Mas já ali naquelas julgamentos, né, do TRE, ela foi indeferida, não é? Houve um indeferimento. E aí, com a saída dela, o partido, na hora de contabilizar as candidaturas femininas, não alcançou 30%, ou seja, com ela era 30%. Quando ela saiu, ficou em 24% de cota feminina. E aí, o que a ação aqui sustenta? Que já se sabia que ela não podia ser candidata, né? Que ela não estaria elegível. E o partido nem recorreu, não se mostrou aí disposto a recorrer, não é, para tentar reverter a decisão, ou seja, o que sabidamente, segundo a decisão, deu a entender que era só para preencher ali a candidatura da Lisiane como preenchimento dessa cota, não é? Que não era, em outras palavras, que não era uma candidatura para valer, não era só para preenchimento, já que o partido não fez nenhum esforço para tentar reverter essa decisão, como a gente viu em outras oportunidades, né, Gisele e Eduardo, que o Democracia Cristã, por exemplo, ali, outros partidos foram à justiça e conseguiram reverter as questões de elegibilidade. Então, o Inácio alega isso e pede que os votos sejam ali dados à União Brasil, sejam anulados, e com isso o prejudicado seria o deputado Neto Evangelista, né? Então, o Neto poderia perder a vaga e aí beneficiando na redistribuição dessas vagas, quem sabe o próprio PSDB, o Inácio, que foi bem votado, mas o partido dele não conseguiu aí alcançar quociente nada, né? Faltou os outros candidatos terem uma votação no mínimo boa. Então, é isso que é o bojo dessa ação do Inácio, vai tentar, né, judicializar, mas assim, eu acho difícil prosperar, né? Eu acredito que não prospera essa ação do Inácio, não, aí contra a União Brasil. A gente já viu aí, por exemplo, no caso do MDB, que não é o mesmo caso, mas em relação ao recálculo, né, das vagas da sobra, que já o MPE já opinou pelo indeferimento. Então, eu creio que isso não vai acontecer, até porque a gente viu até a Lisiane fazendo campanha, Lisiane, o nome da candidata, né, fazendo campanha. E é bom lembrar, John, fora isso também, é bom lembrar, a gente falou inclusive isso aqui no JD1, da situação, não vou lembrar agora os municípios, mas se eu não me engano, um deles é Caxias, ou é Bacabal, que tiveram candidaturas que foram cassadas e depois foram devolvidas justamente por conta dessa questão de cota envolvendo a quantidade de mulheres que sequer, pessoas dentro do partido, da coligação, que sequer foram votadas. Entendeu? Então, eu acho que, por esse entendimento jurídico, acho que fica uma situação bastante delicada. O Inácio, ele teve o mesmo problema que o Neto. O Neto, porque ele foi eleito, foi muito bem votado, foi mais bem votado. Mas os partidos deles tiveram outras pessoas fora eles, que não tiveram tantos votos. Então, o PSDB foi muito prejudicado e a União Brasil foi muito prejudicado aqui no estado do Maranhão por conta disso. Tanto que um partido não elegeu nenhum representante e a União Brasil conseguiu eleger o Neto. Na base do muito só, a gente já comentou aqui, porque os outros candidatos não atingiram um índice de votação bom. Então, teve esse problema, já começa por aí. E era essa questão de cota, acho difícil, porque teve realmente o outro fator que você falou bem, John, é que teve campanha, inclusive, a gente verificou. Né? E outra coisa, o partido coloca uma candidata, né? Ela tem uma situação de inelegível, por exemplo, no céu do cargo, ela tem, por exemplo, só dando um exemplo, no céu do cargo. Aí a candidatura dela é indeferida, às vezes o partido não tem tempo de colocar outra pessoa, vou arranjar uma outra candidata feminina. Isso em cima da hora, né? Em cima da hora. Mas é por isso que na ação eles alegam dolo. Agora, assim, você conseguir provar o dolo, assim, não, vamos colocar aqui uma candidata sabidamente, porque não cabe ao partido julgar ou não se a pessoa está elegível, né? A não ser que já tenha saído uma decisão aí tudo bem. anterior
de que aquela pessoa foi julgada e Liminarmente, alguma coisa assim. teve seus direitos políticos cassados. Ainda assim ficasse né? insistindo, né? E aí insistia. Mas no instante em que o partido aceita, registra a candidatura e a candidatura vai a julgamento pela Justiça Eleitoral e é considerada indeferida, foi uma questão da justiça e não do... Então, assim, é muito difícil, comprovar que houve a intenção do partido nesse sentido. Mas é o que nós já falamos aqui. A justiça, ela não socorre a quem dorme. Exato. E é direito espernear. Então, se o candidato se sentiu, de alguma forma, se ele acha que há um direito a ser buscado, o caminho é esse, é a justiça. E a justiça, ela deve julgar e dar a resposta, né? A gente segue aqui com o JD na sua primeira edição. Agora a Fiat Revemar tem um recado para você. Olá pessoal, eu me chamo Fred, sou gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você. Aqui na Revemar, você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir seu Fiat 0 km. Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD. Aqui na Revemar temos todos os modelos à pronta entrega, inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina, temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem para Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida. Recadinho dado, e a seguir a gente volta do intervalo falando que o corpo de Paulo Roberto, filho do senador Roberto Rocha, está sendo velado aqui em São Luís. A gente volta já já. Já estamos de volta aqui do Jornal da Difusora, na sua primeira edição. Comigo hoje, John Coutrin, Geisel Marques, agradecendo sempre o carinho da audiência a você que nos acompanha aqui. E a gente segue aqui com o JD1 porque o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, mostrou força entre o público feminino com a presença em São Luís da primeira-dama Michele Bolsonaro e a senadora eleita Damares Alves. Com a lotação completa do auditório do Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana e milhares de pessoas no hall de entrada acompanhando o evento pelo telão em público. De maioria feminina, que somou cerca de 4.000 pessoas aproximadamente, o encontro de mulheres com Bolsonaro trouxe caravanas de inúmeras cidades maranhenses, reuniu autoridades evangélicas, políticos, apoiadores e demais eleitoras de Bolsonaro aqui no estado do Maranhão. Na oportunidade, houve um minuto de silêncio em menção ao falecimento do empresário Paulo Roberto Diniz Rocha, filho do senador maranhense Roberto Rocha. Mais informações da visita da primeira-dama, ainda na programação, no Jornal da Difusora, segunda edição, às 7h15 da noite, aqui na TV Difusora. Tá, essas imagens que vocês estavam acompanhando, são imagens aí do encontro que aconteceu hoje pela manhã, já no início da tarde também, desta sexta-feira. E o Ministério Público Federal foi acionado por conta deste ato, realizado aí pela Michele, primeira-dama, e também pela senadora eleita Damares, aqui em São Luís. O Ministério Público Federal, ele foi acionado. Quem tem detalhes a respeito deste assunto é o John Coutrin. É isso mesmo, John? Contra, na verdade, esse ato, né, John? Mas já aconteceu, Já está acontecendo, na verdade, isso aí foi ontem, né? Porque a oposição aí acionou o MPF, Ministério Público Federal, porque eles alegam aí que poderia haver irregularidades eleitorais por conta de ser um espaço ali público, né? Teria ligações aí com o Estado. Mas isso não prosperou porque já aconteceu o evento, né? Já aconteceu, já não perde a causa, né? Já até, não sei se pode até ser punido depois, né? Pode ser punido depois, um tipo de punição, mas no caso o evento aconteceu, mas a oposição entrou para que fosse barrado, né? Para que não acontecesse, na verdade, ali no Multicentro da Sebrae, né? Então foi acionado, mas até por hora não se sabe qual é a manifestação do Ministério Público Federal, né? Mas não há uma decisão desse tipo ainda. E o evento vai acontecendo ali no Sebrae, como já mostrou as imagens. Só se chegasse uma decisão agora no meio do evento, né? Para pedir para parar, mas agora é difícil, né? Já está acontecendo. É difícil. Nesse momento é difícil, né? Poderia ter sido emitido, porque ontem, devem ter entrado ontem, não é? A oposição deve ter entrado ontem. Mas se até ainda há pouco, né? Não houve nenhum tipo de manifestação, então o evento já está até finalizando, né? Vamos aguardar aí se ainda aparecer alguma coisa, né? De tipo de multa, alguma coisa em relação a esse evento lá.
Ok, John, obrigado. 1h45. E amanhã é a vez do presidente Jair Bolsonaro cumprir agenda em São Luís. As informações ao vivo com o Raniele Veloso, que participa aqui conosco, está ao vivo lá na capital federal. Raniele, boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Bom, o presidente Jair Bolsonaro, depois de agenda em Teresina, no Piauí, também vai a Fortaleza amanhã e depois a São Luís, em um só dia, nas 3 capitais nordestinas, que também deram vitória a Lula no primeiro turno. A expectativa da agenda é a seguinte, Eduardo: às 18 horas ele desembarca em São Luís e do local do desembarque até o local da agenda do presidente Jair Bolsonaro, que é no Santuário Assembleiano, onde ele vai participar de um culto do Neemias, é assim que é conhecido aí, ele vai participar de uma motociata com seus apoiadores. O local do santuário é na BR-135, no quilômetro 22 do bairro Estiva, em São Luís. Depois de cumprir essa agenda que ele deve destacar, o Auxílio Brasil, também a transposição do Rio São Francisco e outras medidas do governo federal durante a pandemia, ele deve seguir para a agenda em São Paulo, deve chegar lá por volta das 11h40. Um dos organizadores da ida do presidente Jair Bolsonaro à capital São Luís é o deputado federal André Fufuca, assim passou a coordenação de campanha do presidente aqui em Brasília. Raniele, e ainda falando sobre o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, né, ele criticou o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, por barrar inquérito sobre pesquisas eleitorais. É isso, Raniele? É isso. Hoje pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda logo cedo no Rio de Janeiro e deu entrevista a um podcast. Lá ele criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender o inquérito da Polícia Federal e também o inquérito administrativo do CAD, que iria investigar os institutos de pesquisas eleitorais pela discrepância dos resultados das pesquisas em relação às urnas. De acordo com a PF, o inquérito foi aberto a pedido do ministro da Justiça, Anderson Torres, mas Alexandre de Moraes viu o uso, a discrepância também nas competências. Na verdade, quem teria competência para investigar seria a Justiça Eleitoral e, portanto, pediu que a Corregedoria Geral Eleitoral e também a Procuradoria-Geral da República investiguem se, na verdade, essa decisão de investigar os institutos seria uma tentativa de favorecer determinado candidato à presidência. Alexandre de Moraes não citou os nomes, mas ficou subentendido que ele se referia ao presidente Jair Bolsonaro. Então, portanto, hoje, durante essa entrevista, Eduardo, Bolsonaro disse que as mentiras das pesquisas iriam prevalecer, uma vez que Alexandre de Moraes toma essa decisão também com caráter político, porque ele já foi secretário de Justiça de Alckmin, que é o candidato a vice na chapa com Lula. Eduardo. Obrigado, Raniele, pelas informações. A Raniele que volta com a gente na próxima semana. Bom fim de semana, viu, Raniele? Boa sexta-feira, bom fim de semana. Raniele Veloso participando ao vivo aqui conosco, acompanhando a agenda aí, né, dos 2 presidenciáveis, os 2 candidatos que concorrem aí neste segundo turno às eleições. Tanto o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, quanto o ex-presidente Lula, candidato também pelo PT à presidência nesse segundo turno. Geisel, John Coutrin, o Bolsonaro cumpre a agenda hoje em Teresina, amanhã estará aqui. A gente também viu essa agenda aí da primeira-dama, da senadora eleita, tentando agregar mais votos aqui na região Nordeste, assim como aqui no estado do Maranhão, onde o Lula já teve uma votação maciça, né? Tem um grupo que é apoiado pelo governador Brandão, o ex-governador Flávio Dino, o vice-governador Felipe Camarão. Então, esse grupo também de Bolsonaro, alguns deputados já declararam apoio para ele, deputados maranhenses, também tentando agregar, subir essa votação do Bolsonaro aqui no estado do Maranhão, não é isso, John? Precisa, né, Eduardo? Precisa o presidente Bolsonaro avançar, principalmente nesses estados do Nordeste, né, aqui no Maranhão. O presidente, se eu não me engano, só venceu em 3 municípios, né? Todos são 217 municípios no Maranhão. O presidente Bolsonaro só venceu em 3, né? Então ele precisa melhorar essa votação dele aqui no estado do Maranhão. E essa ofensiva aí que está sendo feita pela Michelle, pela Damares, né, no eleitorado feminino é muito importante, porque as pesquisas mostram que há um equilíbrio no eleitorado masculino, mas no feminino o Lula há uma vantagem boa sobre o Bolsonaro. Então, é uma série de estratégias que estão sendo adotadas pela campanha do presidente Bolsonaro para tentar reverter essa vantagem do Lula. Essa questão do eleitorado feminino, né, estão usando os influenciadores, né, digitais também, que vão fazer uma mobilização muito grande nas redes sociais, influenciadores ali que são bolsonaristas,
estão indo para as redes sociais. A questão também de alguns evangélicos também, né? Então, também, o presidente vai intensificar essas ações junto ao eleitorado evangélico. Só lembrando, ontem tinha uma possibilidade, inclusive, de uma motocarreata do cumprimento da agenda do Jair Bolsonaro aqui no Maranhão, em São Luís, uma motocarreata, mas só está confirmado esse encontro, não é isso? Porque assim, se fala de motocarreata de tarde, não é? Mas pode ser que do aeroporto, de 18 horas lá para o caminho do evento, vai ser uma... Já participando já, né? Pode ser uma, não sei, vamos ver, né, como é que vai estar a organização, mas o evento mesmo é oficial. A agenda oficial do presidente Bolsonaro é aqui, 18 horas, né? Ele chega às 18 horas e participa às 19 desse evento lá no projeto Neemias, da Assembleia de Deus, ali na BR-135, do Santuário Assembleiano. Então, essa é a única agenda oficial. Aí, saber o que ele vai fazer desse intervalo de 18 para 19, né? Disse que tem uma reunião também com alguns aliados, né? Ele deve reunir com algumas pessoas políticas locais aqui do Maranhão e depois partir para esse encontro. Então, assim, ainda não dá no ar ainda. A priori falava que o presidente vinha pela tarde, né, Maranhão, mas isso não está na agenda dele, como a Raniele já falou, né? A partir das 18 horas que ele pisa em solo maranhense, né, e participa dessa agenda com os evangélicos. Vai intensificar também aqui no Maranhão esse eleitorado evangélico, né, também, que, assim como ele tem feito, Gesael, em todo o país. Então, são estratégias que o presidente tem adotado para tentar tirar essa vantagem, né? Eu acho que é utópico. Claro que ele não vai reverter. É uma vantagem muito grande, ele não vai reverter. O fato é esse. Mas eu acho que a tendência é diminuir, assim como no Maranhão e todo o Nordeste, pelo menos diminuir essa diferença entre o candidato Lula com o candidato Bolsonaro. Seria mais ou menos isso, acho que a tendência da campanha? A estratégia de campanha do Bolsonaro, ela está certa, ela está correta. Estou aqui falando do ponto de vista técnico, né? Estratégia de marketing mesmo, de campanha. Ele tem focado a campanha dele, inclusive na televisão, em algumas peças, no Nordeste. Não significa dizer que ele consiga, com isso, por exemplo, reverter a votação no Nordeste, mas pelo menos ele mantém. E aí ele vai para outras regiões onde ele tem a possibilidade de ampliar a sua votação, né, em alguns estados, Minas Gerais, na região do Sudeste, né? Até porque Sul ele domina, né, John? Na região Sul ele domina, mas se ele ampliar ali no Sudeste... O Sul ele tem um amplo domínio, né? Sudeste está meio dividido, Nordeste ele perde, perfeito, né? por isso é que assim... Nordeste e Norte que o Lula... a estratégia dele está correta, em tentar pelo menos manter o que tem no Nordeste, se ampliar, beleza, massa. E tentar ali se fortalecer no Sudeste. Eu sei que essa é uma eleição que ela não será vencida com uma grande diferença de votos em termos percentuais. Porque quando as pessoas falam em números, 6 milhões de votos... Cara, é tipo tu querer comparar uma eleição numa cidade pequenininha, onde tem 5 mil eleitores, com uma cidade com 600 mil eleitores, né? Então não dá. Você comparar, 6 milhões de votos, parece muita coisa, mas quando você traz para o percentual, eu não acredito muito que vá ser uma diferença grande de votos, tipo 56 a 44, não acredito não. Eu acredito que vai ser alguma coisa entre 52, 48, 51, 49, 53, 47, batendo na trave, né? Eu acho que vai ser assim, vai ser muito bem disputado, seja para qual lado for. Não dá para cravar mesmo, realmente, é o que a gente acompanha na movimentação, obviamente. Também acredito aqui que o Geisel colocou, o John também já colocou aqui, deve ser um percentual aí pequeno, deve ser, segundo as próprias pesquisas estão apontando também, pelas movimentações que a gente percebe dos dois lados. Eu acho que acredito que até os dois lados sabem disso, que está muito parelho, realmente está muito apertado essa questão da eleição do segundo turno. Lá em Minas Gerais, não é? Com o sim, Zema. Sim. Só que em Minas Gerais tem uma tradição de... Lula ganhou lá, né? Não mudar, Lula né? ganhou lá, né? Não mudar a votação. Em Minas Gerais tem a tradição de não mudar a votação, ou seja, nesta eleição, o Lula ganhou a eleição em Minas. Então, a tradição é que mantenha a vantagem em Minas, não é? Mas, por outro lado, há uma ofensiva muito grande do Bolsonaro e do Zema no segundo maior colégio eleitoral, que é Minas Gerais, para tentar aí, pelo menos, empatar a eleição lá, né? Já que o Lula tem uma diferença muito grande. Mas as tendências, as pesquisas mostram, ao longo, né, das últimas eleições, que é muito difícil, né, reverter o eleitorado de Minas do primeiro turno, de um primeiro turno para o segundo, né? Mas já houve exceções, já aconteceu, mas é pouco provável na avaliação de alguns cientistas políticos. Nós vamos aguardar a eleição, sempre tem surpresa, né?
E lá em Minas Gerais, também, o presidente Lula precisa também ali manter esse eleitorado e vai tentar fazer isso também com o Bolsonaro. 1h55, agora um recadinho para você, está sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos? Não quer depender do SUS? Eu tenho um recado importante para você. Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade. Um sistema inovador que resolve seus problemas, somando medicina com tecnologia. Consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina, fale com o médico sempre que precisar e ainda tem mais. O exclusivo Clube de Desconto. Descontos de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, que vamos te direcionar para mais informações. Olha, mas não esquece de trazer junto a família, principalmente nossos idosos. Conta para ele a novidade, baixe o nosso aplicativo, Dr. Home BR, é a saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso. Agora, Imperatriz e Caxias seguem com a sua programação local. Uma hora e 59, já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Vou dar um recadinho enquanto o Gisele termina de falar aqui no telefone. Ele está falando com as fontes aqui, o pessoal. O programa vai rolando aqui tudo ao vivo. O John Coutinho também está batendo papo aqui no WhatsApp, pegando informação. A gente volta já já com mais informações. Mas continue com a gente, 2 horas em ponto agora. A gente segue aqui com muita informação para você. Eu tenho um recado especial para você que quer aproveitar essa grande oportunidade de morar na região que mais valoriza na Grande São Luís, o bairro Araçagi. O condomínio Costa Araçagi vem trazendo para você a chance de morar em um condomínio clube com mais de 12 itens de área de lazer, bem pertinho da praia, com todo o conforto e comodidade para você e sua família. A Anne Ramos tem um recado para você. Olá, sou Anne Ramos, corretora da MR Imobiliária. Estou aqui com uma notícia maravilhosa para você. Já imaginou desfrutar da área de lazer junto com o seu filho? É isso que temos aqui no Costa Araçagi. Temos aqui um campo de futebol para você bater aquela pelada na quarta-feira ou então no sábado e juntamente com a sua família e os seus filhos. Tem o playground do lado e a churrasqueira. Nada mais justo do que compartilhar o final de semana em família. Olha, e para você que entrar em contato comigo pelo WhatsApp hoje, vai ter ITBI registro gratuito. Isso mesmo. Além disso, parcelamento facilitado junto à construtora. Então vem comigo, saia do aluguel, vem morar no Costa Araçagi. Sabe o melhor de tudo? É que ele já está prontinho para morar e com entrada facilitada e condições especiais para você realizar seu sonho de morar bem. Quer mais? ITBI e registro inteiramente grátis. Siga o Instagram, @costa.araçagi, é o Instagram, @costa.araçagi, e a gente só visita agora mesmo pelo WhatsApp, 2 números, atenção, o 98, que é o DDD, 99109-0335, 9109-0335, ou então o 99188-4845, 9188-4845. Venha se surpreender com todas as facilidades que a Franelli Tenda trazem para você. Para investir ou morar, o Costa Araçagi é o lugar. Olha, está sendo velado hoje na capital, aqui na capital São Luís, o corpo do empresário Paulo Roberto Rocha Diniz, filho do senador Roberto Rocha, que morreu na madrugada de ontem, vítima de um câncer. O sepultamento do jovem empresário está marcado para hoje à tarde. O corpo de Paulo Roberto chegou ainda na madrugada em São Luís. Ele foi trazido para esta central de velórios localizada no centro da capital. Muitos amigos e familiares vieram prestar as últimas homenagens ao jovem, que nos últimos anos lutou bravamente pela vida. Para Cristiane, tia de Paulo Roberto, as boas lembranças ficarão guardadas para sempre na memória. E sabemos que ele lutou muito, um leão, como a gente sempre dizia, não é? Com todas as forças, para que ele nos desse mais esse prazer de ter a sua convivência, não é? Foi uma criança maravilhosa, um adolescente maravilhoso e um adulto maravilhoso, um filho maravilhoso. Para nós, assim, é uma perda irreparável. A gente acredita que Deus sabe o que é melhor. Ele, nesses quase 6 anos de sofrimento, né, lutando bravamente contra o câncer, quis muito viver, mas, infelizmente, não é, encerrou esse ciclo. E para nós da família só nos resta a saudade e acreditar que onde ele está muito bem.
Paulo Roberto fazia tratamento contra o câncer há mais de 4 anos. Há poucos meses ele precisou retornar a São Paulo, onde permanecia internado devido ao agravamento do seu estado de saúde. Paulo Roberto era casado e deixa um filho de 4 anos. Sua mãe, acompanhada do pai, o senador Roberto Rocha, ao chegarem no velório, receberam o apoio e o abraço caloroso de amigos e familiares. Políticos maranhenses também estiveram na despedida de Paulo Roberto. Muito difícil para a família, para os amigos, para aquelas pessoas da convivência do Roberto Rocha. É um momento que a gente não tem assim, palavras, né, adequadas à altura. E justamente por isso que a gente precisa estar junto. Nós estamos aqui, né, com o Roberto, solidários à família, ao Roberto, e pedindo a Deus que dê a força, dê o ânimo necessário, o reconforto, para que possa, pelo menos, suavizar esse momento dessa dor irreparável, da perda de uma pessoa que tinha a vida pela frente, né? Toda uma vida pela frente. É a hora dos amigos chegar junto e dizer, força, Roberto. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, veio a São Luís para prestar solidariedade ao colega Roberto Rocha diante desse momento difícil. Então, um momento de profunda tristeza de nós todos. Estamos aqui para confortar o coração do senador Roberto Rocha, de toda a sua família. Espero que Deus dê muita força a ele e a seus familiares para poder superar essa grande perda de um menino que era realmente muito valoroso. Quem o conheceu sabe que era muito dedicado, muito inteligente. Infelizmente foi vítima dessa doença que acabou sucumbindo de maneira precoce. Então é esse o momento de solidariedade dos colegas e dos amigos do senador Roberto Rocha. Viemos aqui justamente para dar esse abraço nele. Paulo Roberto será sepultado no fim da tarde desta sexta-feira no cemitério Jardim da Paz, na estrada de Ribamar. Pois é, a previsão, como dissemos ontem, né, inclusive demos em primeira mão, né, logo depois que a assessoria do senador Roberto Rocha publicou, nós trouxemos a informação aqui que seria o velório a partir das 6 horas da manhã, acompanhamos aí também toda a movimentação e 5 da tarde, essa é a previsão, 17 horas, o enterro no Jardim da Paz. Claro, mais uma vez, todos os nossos pêsames aí, sentimentos a toda a família, amigos, enfim, por essa partida precoce aí do Paulo Roberto, nossos sentimentos aí a toda a família e amigos. 2 horas e 6 minutos, agora aqui no Jornal da Difusora, na sua primeira edição, os destaques dos municípios em foco com Jéssica Lima. Olá, boa tarde. Em Balsas, o prefeito Eric assinou ordem de serviço para a pavimentação asfáltica no povoado Aldeia. Mais um grande passo para o desenvolvimento do povoado Aldeia. O prefeito Dr. Eric assinou uma ordem de serviço para pavimentação asfáltica. Eu tive o prazer de ser o primeiro prefeito a levar asfalto para os povoados de Balsas. E a Aldeia foi o primeiro povoado contemplado juntamente com a Batavo, que recebeu pavimentação em bloquete. E nós estamos contemplando com 5 quilômetros de asfalto, que vai deixar o povoado praticamente todo asfaltado. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Duas horas e 7 minutos, a gente segue com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Deixa eu mandar um alô aqui para o Raimundo, que está acompanhando a gente lá no bairro do Anjo da Guarda, também a Sônia, que está acompanhando a gente aqui no centro de São Luís, mais precisamente na rua São Pataleão, e também o Francisco, que está acompanhando a gente lá no bairro do Quatraque, e o Samuel acompanhando a gente lá na cidade de Santa Rita. Grande abraço a todos. 2 horas e 7 minutos, e olha, consumidores reclamam na alta de preços aí, injustificáveis de combustível, injustificável principalmente o preço do valor da gasolina, aqui na capital São Luís, e também tem informação de alguns municípios no interior do estado. Geisel Marques, que informações que você tem a respeito deste assunto? Olha, Eduardo, já tem umas 2 semanas já, na verdade, desde a semana passada, que eu tenho recebido reclamações nas redes sociais. Eu fiquei meio que sem entender, né? Digo, mas não teve anúncio nenhum da Petrobras. De fato aumentou mesmo, a gente já viu nos preços lá, na tabela de preço. Aí eu digo, meu Deus do céu, e de onde é que está vindo esse aumento?
E o pessoal reclamando. E esse posto que você está vendo aí de R$ 4,69 é na estrada de São José de Ribamar, onde antes estava R$ 4,38. Aí a pessoa me disse, Geisael... A média era 4,40 e pouco, né? Mas não passava de 4,50, por exemplo. Mas lá na estrada de Ribamar, ele sempre tem um preço um pouco menor do que os preços daqui de dentro de São Luís. Então lá estava 4,38. Aí a pessoa me mandou dizendo que já tinha aumentado de 4,38. Aí essa foto ele já me mandou ontem, dizendo, agora 4,69 de novo o aumento. E me reclamou que já havia acontecido naquela região 3 aumentos consecutivos, né? Em menos de 2 semanas, em praticamente 1 semana. E aí essas reclamações elas chegaram também ao PROCON, que inicialmente agiu de maneira atabalhoada, porque a primeira resposta que o PROCON deu foi atribuindo ao aumento de preço do barril do petróleo e Petrobras, que não tinha nada a ver. A Petrobras, não, tu soube de algum anúncio, John Coutrinho? Publicamente não teve nenhum, né? Não teve. Então, o PROCON foi a campo... nem vai ter às vésperas de uma eleição, né? Nem vai ter, eu acho também, né? Por causa justamente disso. Mas o PROCON foi a campo e realmente constatou que houve posto de gasolina que chegou a aumentar 40 centavos. E está esperando, fez a notificação de 30 postos de gasolina, 30 postos de combustíveis, onde detectou esse aumento injustificável e está esperando qual é a explicação que os postos têm. Eu conversei com uma pessoa hoje, né, a respeito desse assunto, e ela me disse o seguinte, Geisael, olha, isso pode estar atrelado ao aumento no valor do álcool. E o álcool, ele compõe a gasolina, né? Então, por mais que a Petrobras não anuncie um anúncio no preço do barril do petróleo, e que isso influencie no preço da gasolina, mas pode estar sendo influenciado pelo preço do álcool. Está aumentando, né? em outros estados, tá? Então, eu não tenho essa informação, porque se for só no Maranhão... porque se for o aumento do álcool, justificaria o aumento de todo o país, né? Isso, todo pois país. E acho que também isso não ficaria, por exemplo, sem um anúncio. Claro. Sem um anúncio formal. Olha, não houve aumento no preço, vai haver um aumento no preço da gasolina, mas não é por causa do petróleo, é em função do Sim, tem que ter uma informação, né? Uma comunicação. Não só para a gente, consumidor, né? O consumidor tem que receber a explicação sobre isso. Porque o álcool, né? ele é, se eu não estou enganado, ele é quase um terço. Ele faz parte da composição da gasolina. Ele faz parte da composição da gasolina. A gente volta já a falar sobre esse assunto, porque a gente acompanhou uma reportagem que mesmo sem um reajuste aí da Petrobras, não foi informado nada, não foi comunicado pelo menos nada oficialmente, né? Postos de combustíveis aqui na capital estão ofertando a gasolina com aumento. Hoje o PROCON iniciou uma fiscalização, o Geisael trouxe aqui, nesses estabelecimentos nós vamos acompanhar essa movimentação, daqui a pouco a gente volta aqui ainda para falar sobre esse assunto. O aumento repentino e sem aviso pegou Dona Graça de surpresa. De surpresa, porque eu já comprei com bem menos. R$ 4,39, R$ 4,40 na estrada de Ribamar, ali Passo do Lumiar, quando é hoje, R$ 4,69, está um atrás do outro, quer dizer, historinha, né? O litro da gasolina estava sendo vendido na Grande São Luís na média de R$ 4,38. Mas da noite do último domingo para cá, os consumidores perceberam um aumento na ordem de 40 centavos, passando para aquele valor que está ali, R$ 4,69. Está com 2 dias que eu percebi que aumentou, entendeu? E a tendência é aumentar cada vez mais. Eles abaixaram, foi só uns dias, entendeu? O Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão iniciou uma fiscalização nos postos de combustíveis da região metropolitana de São Luís. O órgão investiga os motivos dos aumentos, já que a Petrobras não anunciou um novo reajuste. A gente identificou, nos últimos 5 dias para cá, um aumento de forma generalizada aqui na Grande Ilha, né? A gente vem acompanhando desde o início do ano, no mês de junho, a gente identificou o valor em média estava em R$ 7,49, várias reduções foram sendo feitas, né, a partir de então, com redução do ICMS, reduções da Petrobras, e agora nos últimos 5 dias essa tendência começou a se reverter, né, com base nesses aumentos, mas dessa vez a Petrobras não informou nenhum tipo de reajuste, não informou nenhum tipo de aumento, então por isso a gente já está agindo agora para notificar todos esses estabelecimentos que adotaram esse reajuste, para que eles possam justificar, né, apresentar o porquê que estão fazendo esse reajuste, né, se não houver qualquer tipo de justificativa documentada, plausível, configura a prática abusiva prevista no artigo 39, inciso 5 do Código de Defesa do Consumidor. Esse aumento de preços
ele não é oriundo de nenhuma interferência estatal, interferência do governo. Ele ocorreu em razão da cotação do barril do petróleo no mercado internacional. E as distribuidoras, elas importam combustível, principalmente o diesel, frequentemente para suprir o mercado nacional. Nós dependemos de mais de 30% do nosso combustível, do nosso petróleo, ele é oriundo de importação. Então, sempre que o preço do barril oscila para cima ou para baixo, e dessa vez, infelizmente, foi para cima, esse preço é repassado aos postos pelas distribuidoras, que são quem fazem essa importação do petróleo. O presidente em exercício do PROCON, Ricardo Cruz, afirmou que a fiscalização vai acontecer em todo o Maranhão e as distribuidoras também serão notificadas. Até então, nós recebemos a resposta informal de apenas um desses proprietários, que disse que foi um repasse das distribuidoras, né? Nós vamos notificar também todas as distribuidoras, assim como estamos notificando os postos de combustíveis. É importante a gente identificar em que ponto aí dessa cadeia de consumo houve esse aumento e por que ele não foi previamente informado ao consumidor. Pois é, John Coutrinho, Geisel Marques, a gente estava aqui conversando sobre esse assunto. O John também obteve informações aí, né, John, sobre essa questão do aumento? Eu estava aqui pesquisando, viu? Realmente houve reajuste também em outras cidades. Eu falei que não, mas sim, houve sim. Em Fortaleza, em Natal, né? Recife, né? Recife. Eu estou aqui com uma matéria referente a isso. E o preço do etanol também, né? É um dos motivos, como o Geisel falou. Como mencionou aqui, né? Então é por causa do preço do álcool, aí deu uma subida, então que motivou, né, esse aumento também, né? 27%, quase 30%, é isso. Quase 27%. Falei. Da gasolina, né? Houve esse aumento. E também, né, aqui diz aqui, né, um consultor que está dessa área de petróleo e gás, ele fala da questão do etanol anido, que, como já falamos, 27%, cujos preços sofreram uma elevação no produtor, dessa forma o efeito se faz sentir no preço da gasolina, diz ele, não é? E ainda em relação a isso, o assessor fala aqui, né, que o mercado é livre e explica que a elevação observada nos últimos dias se deve ao preço do barril no mercado internacional. Mas como assim? O José até questionou. Isso porque, mesmo que a Petrobras não tenha anunciado qualquer reajuste no último mês, há importadores diretos de combustíveis e esses produtos sofrem influência dos preços internacionais. Recentemente, um acordo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, e aliados sobre a redução da produção em barris, pressionou para cima os preços no cenário externo. Então, portanto, essa é a explicação. E ainda fala que a Petrobras hoje representa cerca de 70% do combustível no mercado e os outros 30% correspondem a importadores diretos, entendeu? Então a Petrobras ainda é maioria. Ainda é maioria, exatamente. Então vamos lá. Só antes de falar, Geisel, rapidamente, essa questão do valor internacional, é bom lembrar que ainda se tem a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que impacta diretamente nisso. E em relação a essa questão de 5 dias, como o representante do PROCON falou, não são só 5 dias. Não. Esse aumento já vem pelo menos quase 2 semanas, ou mais ou menos isso. Desde a semana passada. Já vem há um certo tempo aí. E 40 centavos... É para ver como o PROCON está todo atrasado, tanto na informação de 5 dias, quanto na reação que foi somente hoje. Pelo menos fiscalizaram, notificaram, né? Enfim. Mas vamos lá, eu vou fazer o diagnóstico aqui. É o seguinte, se o preço tendesse ou estivesse diminuído, a primeira coisa que o governo federal ia fazer era anunciar, principalmente no Twitter do Bolsonaro, que o preço da gasolina estava baixando. Como houve, então, o reajuste para cima, e nós estamos há 15 dias da eleição, isso seria uma notícia muito negativa para o governo federal e para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Então, boca fechada não entra mosquito. Ninguém avisou nada, ninguém disse nada. Petrobras vai avisar sobre reajuste para cima. Não, agora não é hora. Então é o seguinte, tanto é que a gente já tinha dito isso aqui, que essa segurada nos preços, essa diminuição que houve nos preços, ela teve uma razão, que era justamente o ano eleitoral. E a previsão é que assim que terminar a eleição, o preço ele seja empurrado para cima novamente. E tanto é que eu tenho razão nessa previsão, que há 15 dias da eleição há um aumento que a Petrobras sequer anunciou e a gente ficou sabendo como? Na bomba, na hora de abastecer.
2h18. Agora a gente volta a falar da visita da primeira-dama Michele Bolsonaro e da senadora eleita Damares, que cumprem a agenda aqui na capital. O Ciro Mineiro, agora sim, tem novas informações, vamos acompanhar. Olá, Eduardo, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Difusora. Eduardo, nós estamos aqui nesse momento no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana, onde acontece esse ato em apoio, ao projeto de reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro. Nesse momento já estão ali no palco a primeira-dama Michele Bolsonaro e também a ex-ministra e senadora eleita Damares Alves, que eram as grandes aguardadas para participarem desse momento. Michele Bolsonaro e Damares Alves chegaram acompanhadas da deputada estadual Mical Damasceno e também da prefeita de Lago da Pedra, Maura Jorge, além de vários outros políticos aqui do estado do Maranhão. Esse ato, Eduardo, reúne principalmente as mulheres, já que ele foi direcionado às mulheres. Também estão aqui lideranças religiosas, pessoas de vários segmentos religiosos, principalmente das igrejas evangélicas. Nós temos aqui homens, mulheres, crianças, quase todo mundo aqui vestido nas cores verde e amarelo, como forma de demonstrar esse apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro. As informações que nós tivemos ainda há pouco, Eduardo, é que nem a Michele Bolsonaro e nem a Damares Alves vão gravar com a imprensa, vão dar detalhes sobre a participação delas nesse ato. Então, de fato, essa é a participação delas duas que chegaram na manhã desta sexta-feira aqui na capital maranhense para participar desse ato que acontece no maior auditório aqui do Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana. Importante a gente destacar que esse ato tem como principal objetivo buscar mais votos, mais apoio ao atual presidente da República, Jair Bolsonaro, que no primeiro turno das eleições acabou sendo derrotado em todos os estados da região Nordeste e também, claro, aqui no estado do Maranhão. Nós voltamos com você aí no estúdio, Eduardo, mostrando mais imagens desse ato que, como eu disse ainda há pouco, conta com as presenças de Michele Bolsonaro, primeira-dama, e também da ex-ministra e senadora eleita Damares Alves. Voltamos com você, Eduardo, aí no estúdio. Então, o Ciro trazendo informações. A gente vai até que horas, hein? Até 22. É porque eu acabei de receber um vídeo aqui, se desse tempo de Tiago botar no ar a respeito desse evento aí. Pode mandar, mas acho que não vai dar tempo não. Falta menos um minuto praticamente. Se não der tempo, eu vou dizer o que é. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, fazendo um agradecimento ao doutor Iglesias. Tu acredita? Bota aqui no meu microfone aqui, ó. Agora eu quero agradecer toda a liderança espiritual, política aqui presente. Quero também fazer um agradecimento especial ao doutor Iglesias. Eu não sei se ele está aqui. Obrigada, doutor Iglesias, pela sua força, pela sua coragem. Rapaz, o povo tá ligado, né? Campanha. Pelo nosso Brasil. Deus te abençoe. E aqui também... Tá aí Acabei de receber. a mais nova liderança bolsonarista então, né? A primeira-dama tá sabendo, provavelmente o presidente também deve estar sabendo. Provavelmente tá sabendo, viu? Ela mandou um abraço pro doutor Iglesias. O Iglesias deve estar amanhã então na reunião com o Bolsonaro. Só confirmando, pessoal, a gente está acompanhando aqui as duas agendas, obviamente. Hoje tem uma carreata lá no município de Balsas a favor da candidatura do ex-presidente Lula. Ontem também teve uma aqui na capital. Hoje é no município de Balsas que está acontecendo. E claro, a gente vai cumprindo a agenda aí, acompanhando a agenda, na verdade, dos candidatos que concorrem ao segundo turno, tanto do Bolsonaro quanto do Lula. Obrigado, pessoal. Bom fim de semana a todos. De muita paz e consciência. Obrigado, Gisele, John. Tchau, pessoal. Até amanhã.